Nós estamos aqui com Economia e Desenvolvimento, oferecimento da Coperpoa, crédito cooperativo para municipários, sede própria da Coperpoa, ali na Alberto Bins, na zona tradicional de Porto Alegre, 325, nono andar. O telefone está aí para você conferir, da Coperpoa, 3284-2600. Nardon Inazzi, auditores e consultores, quase 60 anos aí, completando agora, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. E veja bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com o fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça um contato, daí o telefone, e também um contrato de manutenção predial global com a IES Manutenção Predial. Bom, nós estamos recebendo aqui o nosso comentarista, professor Saul. Prazer em vê-lo, professor. É uma alegria estar direto aqui de Cachoeirinha. Vocês. Capital do Rio Grande do Sul. Capital do Rio Grande do Sul. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Nessa manhã fria aqui da nossa capital, né? Porto Alegre. É a nossa capital, viu? Eu achei que ele ia dizer capital Cachoeirinha, né? Porque diz que Porto Alegre é a grande Cachoeirinha. É a grande Cachoeirinha. Ele ainda não disse isso aqui, nós estamos segurando ele. Mas, Saul, naturalmente nós estamos ainda durante essa pandemia, né? Desde lá fevereiro, março e tal, imaginando que de repente isso aí passe de uma vez, né? Porque é preciso administrar com competência, é isso que isso vai passar. Mas o Financial Times, que é um jornal extraordinário, que é da área de economia e finanças mundial, ele fez uma pesquisa, eu estava conversando conosco agora antes do programa aí, o que ela apontou do ponto de vista das empresas neste período em que está perdurando a pandemia. Pois é, ela usa alguns termos fortes, né? Ela apresentou um estudo das 100 empresas que tiveram valor adicionado do seu valor de mercado. Que se valorizaram, na verdade. Que se valorizaram na época da pandemia, onde a Amazon, por exemplo, chegou nesse curto espaço de tempo a valorizar 401 bilhões de dólares, né? E ela usa nessa matéria um termo muito interessante. Ela fala assim, 2020, um ano de devastação humana e econômica. Né? Então, vindo lá de Londres, realmente a gente começa a ver, poxa, realmente a pandemia ela foi um fenômeno mundial que foi um marco. Então, a gente vai poder dizer no futuro que tivemos uma situação até 2020, antes da pandemia, e temos uma outra situação de mercado pós-pandemia. Isso não é novidade. E nessa matéria, eu fiz um pequeno estudo ontem, enquanto traduzia o que eles estavam falando, né, pegando os detalhes, assim. As 10 maiores empresas, posso dizer, a Amazon, a Microsoft, a Apple, Tesla, Tencent, Facebook, Nvidia, Alphabet, PayPal e T-Mobile. Todas elas ligadas à tecnologia, todas elas. E também 9 das 10 primeiras norte-americanas e uma chinesa, que é a Tencent. E é interessante assim que a Amazon seria o e-commerce, a Microsoft, por quê? Né? Porque as pessoas foram para casa confinadas trabalhar e precisaram de mais sistemas e todo aquele aparato. Também a Apple nessa mesma linha também da questão da comunicação, de atualização de hardware também, né? No caso dos telefones e tal. E a Tesla chama atenção porque é uma empresa de automóveis, mas que ela investe em tecnologia embarcada, onde ela aposta, e o CEO, o Musk, né, ele aposta que frotas de robôs táxis, onde nós não teremos mais os nossos carros no futuro, e sim robôs táxis andando por tudo, e nos cobrando por milhagem, no caso, né, por milhas, né. E quando ele começa a falar isso, começa a colocar isso em Twitter e tudo mais, a empresa acaba ganhando mais valor na Bolsa de Valores, a ação dele sobe, e aí ele ficou em 4º lugar como uma empresa, no caso, 108,4 bilhões de dólares ele teve de adicional no valor. Aliás, a Bolsa de Valores do Brasil, ela atingiu essa semana mais de 100 mil pontos, e a puxada que se deu nas bolsas, não só aqui do Brasil, mas inclusive tem empresas brasileiras com negociações na Bolsa de Nova York, que é a maior bolsa do mundo, foi exatamente em função do desempenho das empresas da área de tecnologia.
confere exatamente com isso. Exatamente. E isso traz um grande sinal. Eu fui atrás, por exemplo, cadê a Google, né? Pô, Google, né? É a Alphabet, né? Que é que é a grande holding que comporta todas as marcas, né? Todas as outras empresas ligadas à holding, a Google. Mas muito interessante assim as empresas que estão à frente. Tiveram outras depois no ranking que eu estava olhando, algumas de alimentos, como a própria Nestlé, né, a Suíça Nestlé, mas também muitos laboratórios, devido a quê? Devido à vacina. A vacina. Que também ganharam. Saul, no Brasil, qual é o reflexo disso no Brasil? Nós temos alguns polos de tecnologia da informação, Santa Catarina é um dos polos. Né? Qual é o reflexo disso aqui nas empresas brasileiras? Temos alguma situação de uma empresa brasileira que também vai despontar ou já despontou nesse cenário? Eu estava esperando essa pergunta. Infelizmente, no ranking do Financial Times não tem nenhuma empresa brasileira, certo? Depois, assim, lá pelo 20º, começa a sair da polaridade entre Estados Unidos e China e começa a entrar alguns pontos da Europa, de empresas que são realmente líderes no mundo de outros... Inglaterra deve ter alguma coisa, né? Sim. Aí tem outros ali que eu não lembro agora. O que eu posso dizer assim, Vilmar? Se nós chegássemos a 20 anos atrás, nos anos 2000, nós teríamos nesse ranking, nós teríamos muitas montadoras de automóveis, né, as questões do combustível, né, então seriam as grandes gigantes mundiais que estariam agregando valor ao seu patrimônio. E o que a gente vê hoje, né? Empresas ligadas exclusivamente à tecnologia. E a maioria delas criadas depois dos anos 2000. Muitas delas criadas depois. Praticamente todas, né? Praticamente todas. Aparece, assim, a própria Netflix, Spotify está nessa lista aqui também. Né? São empresas que cresceram exatamente em cima da nossa ociosidade. Escutar música, assistir lazer, vídeo. A Tencent são jogos, né? Então, tu fica em casa jogando e tudo mais, então houve um incremento no faturamento. O recado que fica, Vilmar, assim, para nós, pós-Covid, é que isso não vai apagar. O pessoal no próprio jornal, chama de bolha. Alguns economistas estão dizendo, não, isso é uma bolha que vai terminar o Covid e as coisas vão voltar ao normal. O que seria o normal? Né? O que seria o normal? Será que o delivery, ele realmente vai sumir? Será que as lives vão sumir? Acredito que não. Com certeza não. Né? As pessoas hoje elas buscam uma vida mais saudável porque foram cerceadas da própria liberdade. As pessoas hoje procuram mais comodidade. Ontem eu fui no aniversário, naqueles aniversários que é 2, 3 pessoas e de longe, assim, né? Foi uma pessoa muito íntima. Pedimos uma teleentrega e pronto. Sabe? Não se fez nada. Feita a festa. Em outro momento nós iríamos num restaurante, iríamos numa situação dessa. Agora, tu falaste da Tesla, né? A Tesla com a questão dos veículos. Nós estamos aqui com uma novidade em Porto Alegre, que é o Grilo, que é o carrinho esse, né, elétrico, etc. E o que está acontecendo? Isso aí está dando uma revolução muito forte no transporte público. No transporte público, que está justamente esse transporte público individual, está tirando o transporte público coletivo, que era uma coisa impensada há algum tempo atrás, só se tinha o transporte individual, o táxi, e mais nada. Né? A Tesla entrando com esses robôs, automaticamente é mais uma situação de retirada de passageiros do transporte público coletivo também. Exatamente. Esse é um setor que está passando por uma grande modificação. Se eu não me engano, essa semana foi na 4ª região do STJ, votado a questão do buzzer do transporte coletivo de longa distância, né, que estaria por uma liminar impedido de operar aqui, que seria o Uber dos ônibus. Né? Depois eu quero ver o resultado disso, porque isso realmente sim vai ser um grande impacto. Né? E aí tu começa a perguntar o que vai ser da rodoviária de Porto Alegre, as rodoviárias dos municípios do interior que passam muita dificuldade para sobreviver somente da comissão da venda da passagem, tem que vender outras coisas juntos, né? Existe uma autarquia aqui no estado que coordena isso e está realmente passando por algumas modificações bem interessantes nessa área. E todas elas. Quero dizer, Silvio, fica a lição, assim, as empresas que não estiverem de alguma forma, por exemplo, uma loja que não estiver desenvolvendo ou desenvolvido um e-commerce, da mesma forma um fast food,
uma empresa de serviços que não colocar a tecnologia, simplesmente abrir a porta e esperar o cliente entrar, isso está fadado. A incorporação da tecnologia, a mudança, digamos assim, na forma de organização do trabalho será fundamental. Assim como aconteceu na Revolução Industrial, no século XVIII, né? O mundo mudou completamente de lá. E hoje nós temos a quarta Revolução Industrial, que é essa aí, a tecnologia elevada, né? E esses processos, né, o professor Saul e Gilmar, eles naturalmente, as coisas, a globalização que permitiu a integração dos mercados, ela tem coisas boas e coisas ruins. A peste, por exemplo, a pandemia, é uma coisa, um subproduto ruim. Por quê? Porque a peste negra, ou a febre africana, a hispânica, como é que chama? A espanhola? A gripe espanhola, elas não foram mundiais porque não havia essa integração global dos mercados. Então, hoje existe isso. Então, se isso é ruim, por outro lado, a tecnologia que essas empresas nos trazem e que mudam o conceito de trabalho, o conceito de, digamos assim, de produção e distribuição, é um benefício para a comunidade, para a sociedade em geral, né? Exato, e é aquela coisa assim, ó, não adianta hoje tu discutir também, tem que entender o efeito disso e adequar o teu negócio. Exatamente. E ele tem que continuar crescendo, porque o que nos resta? Continuar trabalhando. Né? Temos que continuar trabalhando, bom, então tem que colocar essa tecnologia para dentro. Perfeito. E sobreviver. Professor, obrigado pela tua presença aqui. Tenho a certeza que vocês aí gostaram muito, porque realmente a gente busca aqui trazer não só a nossa opinião, mas trazer informações, né, que possam agregar valor, inclusive alertá-lo, né, observar as coisas que estão acontecendo para que você possa se encaixar nesse novo, né, modelo que nós vamos estar passando por aí. O mundo pós-Covid. Né? O mundo pós-Covid. Obrigado, professor Saul. Um grande abraço. Um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.